Aleluia. Isaías 58, 8 a 11 diz: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti. Amém. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os seus ossos. Serás como um e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém. Sentaste, glória a Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para essa palavra profética de Isaías, e o corpo desse texto fala sobre o serviço de adoração ao Senhor e uma vida de devoção que o povo de Israel estava acostumado a viver. Haviam normas, estatutos de Deus, que o povo de Israel precisava estar sendo levado a caminhar naquele padrão. E esse texto, esse capítulo exatamente, fala acerca do jejum, acerca de como o jejum, a entrega daquela oferta ao Senhor, estaria sendo conduzida pelo povo. Antes o Senhor diz para eles: olha, esse tipo de jejum que vocês estão fazendo, por acaso, porventura, é esse que eu escolhi? Que um dia você faça e no outro dia parece até, estou parafraseando aqui, parece até que você não é o mesmo? Esse tipo de jejum que eu escolhi, que você um dia aflige a sua alma e no outro não há a identidade de Jesus na sua vida? Que um dia você está consagrado, um dia você está envolvido com a glória de Deus no domingo, e na segunda não parece que você estava na glória? É esse o jejum? Não. Aí o Senhor começa a dizer: o jejum que eu escolhi é... Aí como os irmãos vieram observando no texto e lendo, imagina, em outras ministrações, essa foi a porção separada para eu compartilhar do 8 a 11. Eu sou um servo obediente, E ainda mais se eu olho para o relógio que está acima de mim, eu tenho que ser um servo obediente mesmo. Eu não posso fazer uma introdução muito longa, Então, estamos na palavra, amém? Amém. Nós conhecem essa palavra de Isaías, esse texto, todos, não é? Então, uma igreja bíblica, eu estou à vontade. Então, quando nós olhamos novamente para esse texto, nós podemos pensar da seguinte maneira: ao ler o versículo 8 a 11, nós podemos fazer uma leitura de uma maneira que o nosso entendimento fique ainda mais claro, porque essa é a intenção do texto ao ser transmitida. Vamos ler da seguinte forma: veja comigo, no versículo de número 9, na terceira parte, quando diz ser, quer dizer uma condicional. Vamos dizer junto: as condições de Deus apontam para seu propósito. As condições de Deus apontam para o seu propósito. Amém. Esse é o tema que eu quero compartilhar com os irmãos. Deus estabelece condições, padrões, normas. Deus tem princípios, e jamais os princípios de Deus vão ruir, vão se abalar. Jamais os fundamentos da igreja vão deixar de existir, porque aqueles fundamentos da igreja são os que vão permanecer. A palavra vai permanecer. Deus trabalha com princípios. E aqui, quando nós olhamos no texto, há uma condição, há uma condicional, e as condições de Deus apontam para um propósito. Deus não é um Senhor que aponta, que revela condições e ao mesmo
mesmo tempo, Ele o faz porque Ele apenas quer que nós obedeçamos 100% e não existe um objetivo nisso. O Senhor quer o nosso coração, Ele quer a nossa obediência, Ele quer a nossa entrega total. Mas quando Ele apresenta as suas condições, Ele está apontando para o seu propósito, porque a essência do Evangelho, a essência do propósito de Deus está manifestada no amor em Jesus Cristo. Amém. Então nós nunca vamos ver um Senhor que impõe condições e que vai continuar nos oprimindo, que vai continuar com um jugo sobre os nossos ombros, que vai continuar pesando sobre nós, e Ele põe as condições e nós vamos continuar oprimidos e oprimidos. Todas as vezes que o Senhor impõe condições, Ele aponta para um propósito, e isso é pura revelação do amor de Deus. Se me ouvides, me obedeceres, você vai ter as coisas mais complicadas da sua vida. Não. A Bíblia diz isso. Não. O que vai acontecer com você? Entende isso? Aí você fala, mas se me ouvir e obedecer, você vai ralar muito. É claro que o caminho de arrependimento é um caminho estreitíssimo. A chamada ao arrependimento é altamente estreita. O caminho do cristão verdadeiro que ama Jesus, que quer realmente obedecer a palavra de Deus, ele é esse de estar sempre disposto a dar todo o seu coração para o Senhor. Amém. De dar a sua vida completa para Deus. Amém. Ele não se entrega em partes, mas ele se entrega todo para o Senhor. Amém. Enquanto nós estamos nessa congregação, desse povo tão lindo, tão especial, eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor por estar aqui compartilhando essa palavra. Amém. Amém. E saber que vocês são uma parte, uma tribo em nossa cidade, uma das tribos de nossa cidade, mas saber que essa tribo é aquela que o Senhor chamou para pagar um preço bem caro. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Jesus. Amém. Lucas 12:32 foi a palavra do Senhor quando de manhã, devia ser 4 horas da manhã, alguma coisa assim, porque estava antes do amanhecer. E aí eu estava com essa palavra, no meu espírito pela manhã. O Senhor me levantou e disse: a palavra que você precisa lembrar ao coração deles é: não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Você precisa lembrar eles. Você precisa lembrar. É para lembrar, né? Pois é. E aí eu estava assim, acordando, E não acordando, porque eu estava com sono, porque eram 4 da manhã, E aí eu olhei para o lado, pegar a Bíblia. O Senhor, eu vou pegar a Bíblia. Vocês sabem como é que é isso, Pegar a Bíblia, ela já estava aqui na mão esquerda, quer dizer, vou pegar a Bíblia. Não, só apoiei a mão na Bíblia e veio: não temas, ó pequenino rebanho. Foi glória a Deus. Só apoiei. Eu falei: isso está em Lucas 12:32. Eu acordei de manhã: isso está em Lucas 12:32. Não temos. Que o Senhor decidiu compartilhar com vocês coisas muito preciosas do reino dele relacionadas a essa cidade. Ele decidiu dar uma missão e ele tem entregue todos esses anos. Em todos esses 9 anos, ele tem entregue essa missão. Vocês nasceram com essa missão. A igreja nasceu com esse propósito. O ministério nasceu com uma palavra de Deus. Por isso quando nós cantamos esse louvor, quando nós cantamos esse louvor, ele estava totalmente ligado à vida de vocês. Porque o tempo todo, se vocês avançarem, vão continuar avançando e vão continuar abrindo o caminho para que outros passem.
E continue abrindo o caminho. Em todo tempo, se vocês se suportaram as grandes pressões, é porque havia uma palavra que era a base para que vocês se movessem. Eu creio, e sobre a tua palavra eu me movo. Então havia uma palavra para vocês se moverem. Amém. Uma convicção, uma certeza de que dessa maneira vocês iam se mover. Acho que eu acabei com a Bíblia. Pregando. Havia uma convicção no coração de vocês. Amém, Senhor. Por se mover da maneira que se moveram, só seria possível com uma convicção de que existe uma palavra. Porque a gente só suporta determinadas coisas, não por nós, mas porque existe uma palavra. Amém. Glória a Deus. Diga, você é fruto de uma palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Diga, você, eu sou fruto de uma palavra. Eu sou uma profecia. Amém. Eu sou uma palavra. Eu sou fruto dessa palavra. Amém. Amém. Eu tenho certeza que durante esse tempo que os irmãos estão caminhando, frutos muito especiais têm surgido. E muitos outros frutos muito especiais continuarão a surgir. Amém. Amém. A história da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Nova Friburgo parece um pouco com a história Amém, Jesus. do ministério do qual eu tenho tido a alegria de pastorear. Porque quando eu fui chamado ao pastorado, toda a realidade espiritual ela fica sempre no tempo presente. Você entende isso? Amém? Amém. Amém. Já havia, amém, já havia uma certa bagagem de guerra antes de ser chamado para o ministério. Assim, vai. E muitas guerras intensas, lutas, servindo aos meus irmãos, pastores, né? Pastora. Muitas guerras intensas lutas. E aí quando fui chamado ao pastorado, eu sabia que toda a realidade espiritual, no espiritual, no tempo presente. Tipo assim, foi há 3 anos atrás. Ali tá. Tem gente que pensa isso, né? Foi há 3 anos atrás que nós batemos de frente, chocando mesmo. Pá! 3 anos atrás que foi isso. Peraí. Agora, uma unção de pastor, imagina, né? Mas havia uma certeza no meu coração, que tudo aquilo ali, como está até hoje, está no tempo presente. Amém. Então nós nascemos com um propósito de guerra, e vindo de muita batalha. Então nós passamos tempos assim muito especiais, mas sem dúvida nenhuma, tempos de intensa guerra, e pensar que nós até não iríamos suportar. E pensar que nós não iríamos suportar. E cada vez que nós pensávamos, talvez assim passava na minha mente, né? Como é que vai ser? Havia uma convicção. O Senhor tem uma palavra. Havia uma convicção. Foi o Senhor que me chamou. Foi o Senhor que me chamou para começar uma igreja. Foi o Senhor que me chamou para iniciar uma visão. Foi o Senhor que me chamou para fazer essa visão dar frutos para a glória dele. Amém. Então essa convicção, com irmãos muito valiosos que estão, né, desde o começo, que estão crescendo, né, alguns aqui. Esses que estão aqui, só dando um abraço neles por dia, né, para poder pagar a minha gratidão que eu tenho pela vida deles, né? E ainda assim um pouco, né? Um pouco, porque suportaram algumas coisas e vão continuar suportando. Amém. Elas vão continuar lutando. Amém. Continuar lutando. Imagine, né?
Vê, ali tem 2 Mateus. Vê 2 Mateus pequenininho. Um mais pequeno ainda, né? Que é aquele. Não tem, pastor? Você falou que ele ficou assim. Tem um olho claro, né? Mateus Rocinho, né? É. E tem Pedro, imagina. Tem Pedro, então tá tudo bem, né? Então, ver os irmãos e ver o Senhor acrescentando no devido tempo dele ao rebanho pessoas estratégicas também. Foi algo glorioso. Está sendo muito especial. Então é uma história muito parecida. E nesses momentos que a gente pensava que talvez nós possamos ficar mais retirado um pouco, mais quieto, aí o Senhor nos dava uma obra bem difícil a fazer. O Senhor colocava algo ainda mais pesado, de mais intensa guerra para fazer. Aí depois eu entendi, num tempo eu falei, o Senhor não nos dá coisa fácil, Ele sempre nos dá coisas muito complicadas para fazer. Ele sempre nos dá assim aquela coisa de mais luta, Ele põe a gente para fazer. Então, se é guerra no alto, sim, é Senhor, o Senhor já está levantando. Não, vão. Se é guerra no solo, o Senhor está levantando, vai. Se é no centro da cidade, vai. Se é no alto, vai. Se é em outra cidade, vai. Onde é? Senhor, nós só temos que te obedecer então. Amém. A nossa motivação, a nossa alegria só pode estar em te obedecer. Então aprendemos ali, aí a alma aquieta também, né? A alma fica quieta. A alma fala assim, chega, porque não adianta. As missões quase impossíveis serão dadas para aqueles que o Senhor está tomando com coragem, com ousadia para esse tempo. E Ele não reparte com todos, não, porque todos os outros não são chamados ou isso, mas é a multiforme graça de Deus. Nós somos parte desse exército de Deus, da igreja do Senhor, que ficou com essa função. Então, essa tribo, esta é a função. Amém. Amém? Todos estão de acordo? Aleluia! Glória a Deus. Então receberam. Amém, Senhor. Não me prendo, então. Agora ela falou para eu ficar solto. Agora eu estou com o relógio apagado da minha mente. O anjo do Senhor virou o relógio. Estão vendo a parte azul de trás dele? Eu vejo os números. O Senhor está sendo glorificado. Aleluia. Amém. Mas vamos ler então o texto. Queria compartilhar essa palavra com vocês antes do texto. E fiquei preocupado de não ser possível, mas deu tempo. Né? Amém. Vamos ler a parte do versículo 9, a terceira parte que diz: se tirares. Vamos lá. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo calhasse, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, então clamarás. Lá no início do 9, ó. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Então nós precisamos entender inicialmente que existem algumas condições das quais o Senhor estabelece para aqueles que querem realmente caminhar cumprindo propósitos de Deus. Quando nós falamos de propósitos, nós não estamos falando daqueles que são apenas no nível pessoal. Deus é um Senhor pessoal. Ele tem propósitos na nossa vida pessoal, não há dúvida disso. Mas uma grande glória de Deus é que Ele decide usar os seus propósitos em nossa vida pessoal para cumprir o eterno propósito dEle. Ele deseja pegar aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa vida, aquilo que precisa ser transformado em nós, aquilo que envolve nossa estrutura de família e aquilo que é um pouco dos nossos sonhos. Ele mescla isso e Ele começa a envolver essas coisas com o seu propósito imutável, perfeito, eterno, inerrante. Ele começa a tomar essas coisas e Ele apresenta para cada um de nós o seu plano. E nós começamos a nos envolver com o seu plano. E nós começamos a entender as condições de Deus. E aí o Senhor Ele começa a mudar o coração. Ele começa a entrar, imagine, com a conversão. Claro. E aí vem a conversão. Eu mudo de lado. Não é? Porque isso é conversão. Eu me arrependo. Converto. Arrependei-vos e convertei-vos. Eu me arrependo.
converto meu coração, mudo de lado, saio das trevas e venho para a luz. E o Senhor começa a mover a minha vida para que tudo que precisa ser restaurado em mim, tudo que precisa ser trabalhado na minha personalidade, tudo que precisa ser trabalhado no meu coração, espírito, tudo que precisa ser moldado no meu caráter, o que precisa ser trabalhado para que eu tenha uma identidade firmada em Jesus, o Senhor começa a mover coisas e apresentando novas condicionais ainda mais profundas. Ele começa a apresentar novas condicionais ainda mais exigentes, que pedem mais e mais a nossa entrega, que pedem que nós morramos, que pedem que nós nos entregamos 100%. Quando ele apresenta essas condicionais, ele começa a dizer: agora, se você morrer, aí você vai viver. Aleluia. Amém. Se você entregar tudo, então você vai receber o que eu tenho para você. Amém. Se você mudar completamente o seu coração, o processo natural vai ser eu te dar um novo coração. Amém. Você entregou, mudou, eu te dou um novo. Se a sua vida começar a se apresentar a mim como uma oferta, então eu vou receber a sua dedicação e vou fazer de você sacerdote, e vou fazer de você alguém que responde, que na verdade é uma resposta dos meus sonhos, dos meus propósitos para muitas outras pessoas. Vou fazer de você um instrumento para que se apresente a muitos outros o que eu espero desta cidade, o que eu desejo para este povo. Se as condições de Deus, então, elas apontam para o seu propósito. E quando aqui no texto, se nós lermos primeiro, nós vemos que o Senhor, ele começa a mudar as nossas intenções, começa a mudar a nossa mentalidade. Diz assim: se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Muitas das vezes nós queremos nos aproximar da glória de Deus e lá queremos permanecer, e queremos andar com o Senhor, e queremos estar ali cheio da presença do Espírito Santo. Mas é necessário que o nosso coração esteja realmente desejoso por uma mudança de vida. Amém. Nós precisamos desejar mudar de vida, mudar o coração, mudar o nosso padrão de vida, o nosso estilo precisa mudar, sabe, para ser mais claro. E o texto fala: se você tirar o jugo. Quando nós viemos da estrutura do mundo, nós estamos acostumados com muitas opressões, porque o sistema do mundo é opressor. O sistema do mundo é opressor. Sendo que talvez passe alguns anos na caminhada cristã e algumas pessoas continuam com alguns legados do Egito. Algumas pessoas ainda continuam com alguns hábitos do Egito. Não permita que o Senhor trabalhe na sua personalidade da maneira que Ele deseja. Não permita que o Senhor mova o seu coração e tire dali certos padrões que são do Egito. O Egito, graças a Deus, ficou para trás, meu irmão. Amém. Ele é o seu passado. E Ele vai estar investindo para tentar pôr essas cargas sobre os seus ombros. E o que é do ser humano? Quando ele tem o Egito dentro do coração dele, em algumas áreas, é do ser humano. Ele não suporta a carga do Egito, porque ele não é tolo. Ele pega a carga do Egito e quer pôr sobre o outro. Se tirares do meio de ti o jugo, precisa haver em nós um coração tão cheio de benignidade, de bondade, de compaixão, porque muitas das vezes nós temos a visão clara de que nós não suportamos a mão de Deus sobre nós se não for o sangue de Jesus. Porém, quando nós olhamos para o outro, nós achamos que ele já pode aguentar, porque
eu não quero esse jugo sobre mim. Mas olha, você tem que ser um cara mudado de verdade, porque até agora você tem sido uma vergonha. Aí eu aponto. E naquele tempo ali, quando um judeu apontava o dedo dessa maneira, e os povos do Oriente Médio, de origem pagã, digamos, né? Eles, quando apontavam o dedo, eles estavam amaldiçoando. Havia uma prática entre africanos também naquela época, que eles estavam, toda vez que eles apontavam o dedo, havia uma maneira deles apontarem o dedo, e o indicador dizia que eles estavam profetizando uma sentença, obviamente maligna. E quando nós estamos nos movendo entre nós na igreja, nós precisamos ficar muito atentos, porque a carga que eu não vou levar, porque o meu Jesus leva por mim, eu não posso querer imputar essa carga sobre o irmão, não posso achar que ele que tem que carregar, porque ele não está na posição de Jesus, porque ele não está caminhando firme, porque ele não quer andar na verdade. Nós realmente não temos condições de compactuar de certas situações de pessoas que não querem caminhar na verdade, isso não dá. Mas é preciso, antes de haver o julgamento, haver compaixão e misericórdia. Amém. Porque você vai precisar da misericórdia. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Então você vai precisar. Eu preciso dela todo dia de manhã, bem cedo. Você imagina, se não fosse a misericórdia, você acha que só pôr a mão em cima da Bíblia eu ia lembrar de Lucas 12:32? Tá ligado? Amém, igreja? Eu preciso da misericórdia. Isso é uma prova de uma misericórdia de Deus, de amor que Ele tem por vocês. Amém. Relembrar uma palavra que para vocês é fundamental muitas vezes. Trazer uma palavra dessa realidade. E ao mesmo tempo nós vemos várias situações em que o texto da palavra que está ventando sem parar, pode continuar, amém? Isso aí depois da edição, né? O texto da palavra, ele mostra para nós que muitas das vezes nós nos pegamos falando contra, falando injúrias e pondo o dedo que ameaça e talvez até caluniando alguém. E uma das maneiras que nós começamos a perder nosso nível de autoridade espiritual é quando nós saímos do nível da gratidão ao Senhor para a murmuração. Nós temos níveis de autoridade que precisam ser alcançados, e o Senhor quer que nós venhamos crescer e crescer e crescer nele. Mas nós não podemos perder a visão da necessidade da misericórdia que precisa haver sobre nosso coração e nossa vida, da compaixão que tem que ter dentro de nós, porque se o Senhor não tiver misericórdia, nós somos consumidos. Precisamos crescer na identidade de Jesus. Amém. E quando nós temos necessidade de crescer e avançamos em campos de batalhas intensos, nós não podemos ter pendências, legalidades, para perder nossa autoridade. Existe uma coisa terrível que faz perder a nossa autoridade espiritual, que é exatamente o falar injurioso, a murmuração, a calúnia. Quando nós deixamos de ter um coração grato ao Senhor, quando nós esquecemos da cruz, esquecemos do poder do sangue de Jesus, esquecemos que nós não valíamos meio quibe se não fosse Jesus. Não é verdade? Não é nenhum, não, é meio. Está de acordo também? Amém. Nenhum. Tem gente que acha que valia um quibe. Não, você não valia, meu irmão, você valia meio. Né? Se não fosse Jesus, não valeríamos. Então nós não podemos esquecer que se não fosse este sangue poderoso para nos redimir e tornar você um homem bonito, um homem cheio do Espírito Santo, um homem valoroso, um homem de caráter, se não fosse Jesus, você não seria esse homem. Você continuaria sendo um homem daquele mesmo padrão do mundo.
Se não fosse Jesus, minha irmã, você não seria essa mulher virtuosa. Você só é, minha irmã, uma mulher virtuosa. E há um outro momento no texto, versículo número 8, que diz: e a tua cura brotará sem detença. Esse sentido de cura, sabe exatamente o que é? É quando todos nós aqui tivemos muitas feridas e muitas mazelas e coisas terríveis que o diabo tentou aprontar com a nossa vida, não? Quantos foram curados por Jesus aqui? Amém. Amém. Mas se não fosse Jesus, o que seria de nós? Só misericórdia. Só misericórdia. Amém, Senhor. Mas a Bíblia diz: então a tua cura brotará sem detença. É como se o Senhor fizesse, e Ele fez. Essa expressão no texto no hebraico, ela traz exatamente o sentido de que o Senhor está fazendo com que a sua cura brote sem impedimentos, a ponto de, por mais que você foi afetado terrivelmente, a dor foi profunda, o Senhor forma sobre essa ferida uma nova pele. Amém. Isso quer dizer uma nova identidade. Amém. Jesus é essa identidade. Amém. E Ele está sobre a sua vida, Amém. te revestindo com o Espírito dele, Amém. para que você volte a ser como o propósito original de Deus, Amém. conforme é. Amém, Senhor. É muito simples nós olharmos para uma palavra que fala de promessas do Senhor e nós esquecermos das condições de Deus. Há muitas pessoas que gostam de ter as promessas, escrever as promessas e saber, pregando, falar 258 promessas na hora da pregação e tal. As promessas são verdadeiras, elas são de Deus. Mas muitas vezes, em muitas mensagens, escuta-se todas as promessas e nenhuma das condicionais de Deus, em nenhum dos propósitos claros pelos quais Deus quer que aquela promessa se cumpra, e nenhuma das formas pelas quais o Senhor quer que os seus princípios sejam estabelecidos na vida daquele homem, daquela mulher, para que aquela promessa venha se cumprir. As promessas de Deus não estão desalinhadas dos seus princípios. O alinhamento com o Espírito Santo é totalmente necessário para que nós tenhamos a resposta daquilo que necessitamos, que está ligado à promessa que é de Deus. Amém. Ele é um Senhor de promessas pessoais, mas principalmente Ele está ligado no seu propósito eterno. Estamos juntos nisso também? Amém. Quando você ouve uma palavra que está te incendiando o coração, pode ter certeza que ela é real, porque é a palavra de Deus. Amém. E o Senhor está apresentando para você todas as maneiras pelas quais você vai chegar a viver aquela promessa. Porque Ele põe as suas condições para o seu propósito. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Amém. E para concluir, eu não posso ficar aqui falando até 1h30, misericórdia, que os irmãos devem estar quase com fome. Quase, né? Quase. Não é também tão assim para ficar com fome, né? Versículo 11: o Senhor te guiará continuamente. Amém. Você pode ler o 11 com bastante fé. Vamos lá. O Senhor, leia aí, leia. E fartará tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, e serás um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém. Amém. Aleluia. É uma promessa Amém. grande. Amém. Ela é real. Ela fala de uma restauração de Deus. E ela fala do tempo eterno que teremos no Senhor. Amém. 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 Esse tempo eterno não dá nem para dizer que é tempo. É a eternidade com Deus. Glória a Deus.
E aí você não vai ter nada em cima de você na hora que você estiver pregando. E em cima, para você ter que levantar a sobrancelha toda hora. Vai. Porque já falei que esse aqui ele só funciona quando eu quero. Quando eu não quero, não olho para ele. Mas você tem promessas que são reais. E que estão ligadas à revelação delas nesse tempo que estamos. Porque agora estamos construindo o nosso espírito para a eternidade com Deus. Amém. Então quando você vê promessas que estão ligadas à eternidade, parte delas começa a se revelar na vida do indivíduo, na vida do salvo, neste tempo. Parte do que é espiritual dela e do que nutre esse espírito para que esse homem seja totalmente ligado, começa a se revelar e a acontecer nesses dias. Quando nós vemos a eternidade com Deus, nós não podemos achar que existe um fio que vai ser cortado quando nós morremos e aí vai ser ligado de novo quando vai para o céu. Imagine assim. Uma mentalidade cristã que muitos pensam exatamente assim. Bom, quando eu morrer, aí é que vai começar toda aquela glória. Então, há uma gama de cristãos que vivem um evangelho maltrapilho, que vivem um evangelho medíocre, porque pensam o seguinte: eu vou indo, agora vou usar uma linguagem NVI aqui, eu vou indo, e aos trancos e barrancos, e aos 45 do segundo tempo, eu falo: Senhor, me ajuda! Aí eu morri, mas no último segundo, a Bíblia diz: meu filho, no seu chá, se eu clamar pelo seu último segundo. Entende? Pessoas com isso, pessoas que vão ouvindo palavras e palavras, não vão se comprometendo com ela e não vão ali se aliançando com Jesus e não vão realmente correspondendo com o chamado de Deus, e uma palavra atrás da outra, elas não tomam uma decisão concreta, profunda, genuína, elas não querem se arrepender de todo o coração, e elas acham nesse evangelho medíocre, maltrapilho, que eles vão suportando, que eles vão ali e que o Senhor vai com a graça e com o amor. Tudo isso é verdade, mas o Senhor não é um Deus de mentira, Ele é um Deus de verdade. Amém. Então Ele não quer que nós venhamos ficar nesse tipo de vida assim, porque eu sei que na hora, no finalzinho, eu vou pedir Deus a me socorrer. Claro que Ele vai, mas olha, a sua eternidade com Deus começou a ser construída desde o momento que você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E é aqui que você começa a construir o tamanho do seu edifício na Nova Jerusalém, que é você mesmo. Isso foi para ser ainda mais claro para você. Depende do que você está construindo no seu espírito. Depende da maneira que você está edificando a sua fé. Nós precisamos da graça e do amor de Deus todos os dias, de sua misericórdia, todos os dias. Mas o Senhor deseja trazer as suas condições, porque Ele tem planos. A salvação não é apenas algo que com egoísmo eu vou negociando com ela. E quando no final eu peço, que bom, mas na minha vida inteira eu não tive autoridade espiritual para ganhar pessoas para Cristo. Eu não tive autoridade espiritual para saquear o reino das trevas. Eu não tive autoridade espiritual para ser um ministro, um servo, para ser alguém que faz a obra do Senhor. Eu não servi na igreja, eu não servi ao Senhor nos propósitos dele. Eu não visitei, não evangelizei, não orei, não jejuei, não fiz nada. Eu simplesmente fui cuidando pelas beiradas do resto de mim. E quando sobrou um pedaço, então quando chegou lá, aí que eu resolvi abrir o coração para Jesus, porque eu não sou bobo, vi que estou quase morrendo, agora vai. Mas tem uma galera assim. Para que Ele quer usar a igreja dele? Para que ela manifeste. Manifeste Jesus. Amém. Para que ela cumpra planos, propósitos do eterno e do soberano Deus. Cabeça dessa igreja que é Jesus. Amém? Estamos juntos nessa palavra? Então vamos ficar de pé, então. Queremos orar ao Senhor.
Bendito seja o Santo e poderoso Deus. Quero entregar, Senhor, essa palavra nesse momento, Pai, aos teus filhos. Te glorificar, Senhor, porque é tão edificante estar aqui junto com os meus irmãos. Principalmente porque o Senhor está aqui. Que nada teria sentido se o Senhor não estivesse, mas a tua glória está aqui. O Senhor, ó Deus, aquece o nosso coração. O Senhor, ó Deus, envolve a nossa vida e nos desperta nessa manhã para olharmos de forma ainda mais vívida para a cruz. Ainda mais vívida queremos olhar para a cruz. Queremos olhar para o Senhor, queremos contemplar o seu poder, queremos contemplar o seu sacrifício e queremos contemplar, ó Deus, aquele grande dia onde pelo poder da ressurreição o Senhor virá para buscar a sua igreja. Glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Queremos celebrar ao Senhor nessa manhã, exaltar a Ti, Senhor, porque esse é um tempo realmente, ó Deus, muito forte na vida da sua igreja. Assim como vejo realmente o divisor de águas que o Senhor produz nesse tempo, fruto, ó Deus, de tantas batalhas e que continuarão ainda em níveis mais altos para que Cristo seja glorificado. Senhor, libere mais e mais fé no coração dos meus irmãos para que a palavra seja aplicável à vida deles e eles cheios do Espírito